Então, eu digo que a gente precisa trabalhar com toda a organização, as coisas precisam ter o seu lugar. Eu pego uma caneta. Se eu tenho um lugar para colocar essa caneta de volta, é muito mais fácil eu criar essa rotina de devolver ela ao local e de eu saber onde está. Isso mentalmente influencia muito, porque já é comprovado que uma casa arrumada melhora a rotina, tempo, qualidade de vida, você não perde tempo. Eu falo, você não perde tempo procurando as coisas. Às vezes você vai sair de manhã, você perde um tempão procurando a chave do seu carro, procurando sua carteira, procurando a sua bolsa. Se tudo na sua casa tem lugar, você sabe, você vai ter muito mais facilidade de encontrar. E aí também vem da rotina, né? Eu tenho clientes que têm o hábito de ir em grandes redes comprar produtos de grande tamanho. Então, a Uhum. prateleira da despensa desse cliente tem que ter uma altura maior. Por quê? Porque ele compra esses produtos. Então, eu tenho um cliente que tem uma quantidade muito grande de sapatos, mas ele guarda o sapato, ele não guarda os sapatos direto. Eu preciso que na área de serviço, em algum lugar da entrada da casa, tenha um lugar para ele colocar. Isso é uma demanda muito grande pós-Covid. O Uhum. cliente ele quer um lugar logo próximo da entrada da casa dele para ele colocar esses sapatos sujos para até depois ele limpar ou alguém que trabalha, um auxiliar e voltar para o quarto. Só que se eu não tiver um lugar para ele fazer isso, você vai chegar na casa dele e vai ter 10 pares de sapato na porta da entrada da casa dele. Isso Uhum. causa desorganização. E bagunça atrai bagunça. Eu costumo dizer que Uhum. se você tem uma casa extremamente arrumada e você deixa mais uma vez a caneta fora do lugar, essa caneta ela grita para você que ela tá fora do lugar. Agora, se você tá no meio da bagunça, essa caneta é mais um elemento. Uhum. Então, Sim. a gente precisa realmente fazer projetos exclusivos que atendam a demanda daquele cliente. Tem cliente que gosta muito de cozinhar, então o foco é a cozinha. Tem cliente que tem muita roupa. Então, a gente vai sempre projetar para atender a necessidade daquele cliente e ele conseguir manter aquela casa organizada no dia a dia dele. Legal. Vamos falar das cores, então, um pouquinho? Vamos. Do seu ponto de vista, como é que cada uma das cores pode influenciar o humor da pessoa? Uma curiosidade das minhas formações, a minha primeira formação é artes plásticas. Eu fui formada em Hum. artes plásticas pela UFES. Eu sou formada em artes, porque na minha época não tinha ainda a faculdade de design de interiores, então eu comecei toda a minha trajetória nesse caminho de design como artista plástica. E hoje em dia a gente tem muitos clientes com medo de cor. Eu falo, você não precisa Uhum. ter medo da cor, ela só precisa ser usada de forma inteligente ao seu Uhum. favor. O verde é a cor que todo mundo já entendeu que precisa ter dentro do ambiente. Ou em plantas naturais, artificiais, num quadro, numa parede. É uma cor que hoje em dia não pode faltar. A gente precisa de elementos verdes dentro desse ambiente. E aí a gente precisa entender que cor agrada ao cliente, porque também não adianta eu achar o verde maravilhoso e querer pintar uma parede toda de verde, Uhum. porque o cliente não gosta de verde. Então, existem cores mais coringas, que é verde e azul, ainda mais a gente em área litorânea, a gente Uhum. trazer o mar, a questão de tons de azul para dentro da casa do cliente é muito legal, porque o cliente já quer, já tem às vezes a vista ou não, então a gente traz esses elementos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com cores vibrantes. E Uhum. aí, quando o cliente mesmo assim gosta e queiram elementos, a gente costuma dizer que a cor ela tem que ser num detalhe. 85% do apartamento ele precisa estar em cores neutras e 15 a 20% pode estar em cores mais vibrantes. O que E que aí você chama de cores neutras? Cores neutras são, existe uma grande diferença de cores neutras e cores frias, né? sim. A gente tem que tomar muito cuidado com o branco e com o preto. Uhum. A maioria, voltando para essa questão do brief inicial, sempre que eu fecho um contrato, eu dou um dever de casa para o cliente. Eu peço para ele passar aquele primeiro final de semana mexendo no celular e procurando fotos e tudo que agradar ao olhar dele, ele printa.